Curitiba, cidade modelo, capital ecológica. É por essa metrópole diferente que o Vida Retada vai passear no programa de hoje. Vamos conhecer um pouco do seu transporte eficiente e planejado. Vamos caminhar pelos seus calçadões e praças, sempre muito floridas. Ver a majestade do Museu Oscar Niemeyer. E recantos aconchegantes e cheios de histórias como o Teatro Paiol. Aqui, Vinícius recitou o seu poema mais conhecido, Soneto da Fidelidade. De tudo, ao meu amor seria atento antes. E tem as delícias do mercado municipal e um encontro bem casual. Não foi produção, foi mero acaso. Vida Retada encontrou aqui no mercado o prefeito de Curitiba. Vamos conhecer ainda um restaurante com quase 5.000 lugares. Não acredita? Pois continue com a gente que o Vida Retada de hoje tem mais, muito mais. O Vida Retada começa o passeio por Curitiba pelo coração da cidade, o Centro Cívico, onde estão as sedes dos poderes executivo, legislativo e judiciário, além da prefeitura. Desde o ano de 2011, o Centro Cívico foi tombado como conjunto urbano e arquitetônico. Estão protegidos não apenas os edifícios sedes dos poderes, mas todos do eixo central da Avenida Cândido de Abreu. A ideia de destinar um local específico para os órgãos da administração estadual surgiu no início dos anos 50, culminando com a construção do primeiro centro cívico do Brasil. O Palácio Iguaçu foi a principal construção, bem como o Centro Administrativo do Estado do Paraná. Como tudo que é planejado, o Centro Cívico é um lugar agradável, bem cuidado. As praças são arborizadas e os canteiros sempre floridos. Como a grande maioria das cidades brasileiras, Curitiba nasceu indígena e portuguesa. Está no chamado Primeiro Planalto do Paraná, com 934 metros acima do nível do mar, e foi oficialmente fundada no ano de 1693. Esse trabalho garantiu qualidade de vida para seus moradores. Curitiba não tem os mesmos sintomas de caos já bem visíveis nas cidades brasileiras do mesmo porte. O transporte urbano é considerado um dos melhores do país. Desde a década de 70, adotou uma rede integrada e o sistema expresso com faixas exclusivas para a circulação dos ônibus. O embarque é rápido, prático e seguro nas chamadas estações tubo. Caminhando para os 2 milhões de habitantes, Curitiba é uma cidade com bairros já totalmente verticalizados e com uma arquitetura ousada, inovadora. Na periferia, guarda o charme de uma cidade interiorana, mas ainda aqui tem a marca da organização, do planejamento. O Arrojo de Curitiba está em vários espaços. Foi a primeira cidade a ter uma rua funcionando durante o dia e a noite. Foi inaugurada em 1991 e reaberta em 2011, quando voltou a ser ponto de referência e de encontro para quem procura boa comida, presentes, leitura e lazer, bem no centro da cidade. A arquitetura marcante, com grandes arcos e o uso abundante de vidro, são a marca da Rua 24 Horas. Visita indispensável para quem está na capital do Paraná. Do moderno para o antigo, o Centro Histórico de Curitiba guarda o traço da preservação. O Largo da Ordem abriga monumentos importantes para a história da cidade. As ruas em volta ainda são pavimentadas em calçamento. É aqui que fica o Palácio Giuseppe Garibaldi e o Relógio das Flores. O prédio foi construído para abrigar a Sociedade Garibaldi, fundada em 1883 para congregar os imigrantes italianos em Curitiba. A Igreja de Nossa Senhora dos Pretos de São Benedito é uma construção de 1946 em estilo barroco. Foi construída no mesmo local da antiga igreja, demolida em 1931.
No centro da praça, na fonte da memória, está a escultura Cabeça de Cavalo, que jorra água pela boca. Ficou conhecida pelos curitibanos como Cavalo Babão. Lá atrás fica o Palacete Wolff, construído em 1880 por um imigrante austríaco. Em riqueza arquitetônica completa o Largo da Ordem, o Solar do Rosário, espaço particular dedicado à arte e à cultura. Uma joia da arquitetura é também a sede da Universidade Federal do Paraná. Definido pelos historiadores como o Palácio da Luz, abriga a universidade desde 1915. No ano de 1999, a Prefeitura de Curitiba sancionou uma lei que transformou o edifício no símbolo oficial da cidade, depois de uma votação popular. O prédio está na Praça Santos Andrade, considerada como um marco cultural da cidade. Tem uma grande fonte que é moldura e dá mais encanto ao prédio da UFPR. Do outro lado da praça está o Teatro Guaíra, um dos maiores da América Latina. O prédio atual foi construído a partir de 1952, em comemoração ao centenário de emancipação política do Paraná. Só foi totalmente concluído na década de 70. Curitiba é o lugar dos calçadões, do caminhar tranquilo, das flores nas praças. Andar pela cidade sem pressa no final da tarde é uma delícia. A Praça General Osório é um desses lugares. Intensamente arborizada, é uma ótima área de lazer, com simpáticos cafés ao redor. Pois é, se você está no centro de Curitiba no final da tarde, pra que pressa? Curtir o crepúsculo por aqui, mesmo que o sol nem esteja aí para você, é um ótimo programa. E você vai ver no próximo bloco. Duas exposições que contam a história do crescimento de Curitiba. Um memorial grandioso e seu curioso rio de sementes do Pinhão. E tem ainda o Museu Oscar Niemeyer e o pequenino e charmoso Teatro Paiol. É daqui a pouco. Imagine estar passeando em Curitiba e encontrar uma exposição que resgata a cidade dos anos 50. É presente dobrado. Além de aproveitar a cidade atual, você ainda viaja no tempo e conhece uma capital que não existe mais. O Vida Retada recebeu este presente. A proposta dos organizadores foi mostrar os anos dourados, quando Curitiba experimentou os bons ventos do progresso trazidos pela riqueza do café. Dinheiro que impulsionou a economia e turbinou a construção civil, dando nova fisionomia à cidade. A exposição acompanhou ano a ano as mudanças vividas na década de 50. E não esqueceu o simples, o dia a dia. As cenas do cotidiano da cidade, que já mostrava sua vocação para a preservação de áreas verdes. Se sorte pouco é bobagem, que tal encontrar outra exposição da hora? No ambiente ao lado estava em cartaz Arquitetando Curitiba na década de 30, com projetos de Eduardo Fernando Chaves, engenheiro e arquiteto que dedicou 31 anos de carreira à cidade. As exposições estavam em cartaz no Memorial de Curitiba, um espaço que os artistas chamam de fonte permanente de humanidade. É um lugar gigantesco, alegre, poético.
É um espaço dedicado à arte e ao folclore, à informação e à memória, ao passado e ao futuro. Guarda tesouros como a Capela dos Fundadores Portugueses, uma exposição permanente do que restou da primeira igreja matriz de Curitiba, construída em 1693 e demolida em 1875. Aqui estão os retábulos do altar, talhados em madeira no século XVIII, uma riqueza de detalhes com o adorno da imagem de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. No teto, a obra do artista Sérgio Ferro, que aborda a história de Curitiba. E as surpresas deste lugar fascinante ainda não terminaram. Um rio diferente, permeado de pinhões, corta o memorial. O pinhão é a semente da araucária, a árvore que é o ícone e que tem destacada importância cultural, econômica e ambiental na região sul. O rio simbólico com as sementes do pinhão representa a fertilidade cultural essencial ao Paraná. Esses traços, essas formas... Acertou! É uma obra de Oscar Niemeyer. O museu, que leva o nome do mais conhecido arquiteto brasileiro, é formado por um complexo de 2 prédios. O primeiro foi projetado por Niemeyer em 1967. Edifício que possui o segundo maior vão livre do Brasil, com 65 metros. Em 2002 foi inaugurado o anexo, que logo ganhou o carinhoso apelido de Museu do Olho, em função do seu design. A inspiração do arquiteto, no entanto, foi a araucária. Mais do que um teatro, o Paiol é o símbolo da mudança cultural da Curitiba dos anos 70, que iniciou um processo de reutilização de suas edificações históricas, dando uso mais frequente e coletivo a esses espaços. Construído em 1906, o velho Paiol de pólvora foi restaurado e reciclado, transformando-se em um teatro de arena. É um lugar que alia simplicidade com elegância. É aconchegante, acolhedor. Aqui dá até vontade de brincar, de encenar, nem que seja um breve espetáculo. O primeiro show apresentado no Teatro do Paiol foi em dezembro de 1971, com o poetinha Vinícius de Moraes e as participações de Toquinho e Marília Medalha. Aqui, o poetinha recitou um dos seus mais conhecidos poemas, Soneto da Fidelidade. De tudo ao meu amor serei atento antes, e com tal zelo e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto, ao seu pesar, ao seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte
angústia de quem vive. Quem sabe a solidão, fim de quem ama. Eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver. E você não pode deixar de assistir logo depois do intervalo. O mercado municipal com suas cores e sabores. As vinícolas administradas pela mesma família por várias gerações. E o bairro de Santa Felicidade com seus restaurantes gigantescos. É claro que você não vai perder, né? Na fachada imponente está refletida a grandiosidade da capital do estado do Paraná. É o Mercado Municipal de Curitiba, lugar ímpar, gostoso de ser visitado. O Mercado Municipal de Curitiba passou por uma grande revitalização no ano de 2012. Mas desde 1958, quando foi fundado, sempre foi o ponto de encontro dos curitibanos, principalmente pela diversidade e qualidade dos produtos. O mercado tem muitas cores em sua decoração e leveza na organização de seus boxes. A limpeza é tão perfeita que o cheiro aqui é das frutas, das verduras, dos produtos que são comercializados. O mercado municipal é realmente da população local. É o principal e mais tradicional endereço para compras de Curitiba. Nas bancas de hortifruti e granjeiros e nas lojas de delicatessen, o consumidor encontra praticamente de tudo. O bom aqui é a naturalidade, a espontaneidade. Em muitos boxes, as vendas ainda são feitas como antigamente, com a mercadoria diretamente no saco para ser pesada na presença do freguês. Nas lojas de bebidas, as cachaças do Brasil. Do Nordeste, encontramos algumas marcas, como a Volúpia e a Serra Limpa. Nos passeios pelos corredores, há abundância de ofertas. Quer uma pimenta tradicional? Aqui tem. Tem castanha. Frutos do mar e carnes. E até aquários com os peixinhos ornamentais. E se você quiser um lugarzinho tranquilo para um bom café, também vai encontrar. A Praça da Alimentação parece muito mais a de um shopping center e daqueles bem chiques. E a comida é fresquinha, preparada na hora. Bom, não foi produção, foi mero acaso. Vida Retada encontrou aqui no mercado o prefeito de Curitiba. Prefeito, muito bonita a sua cidade, estamos encantados. E Curitiba, ela realmente está pronta, totalmente pronta para o turismo. Obrigado. Primeiro, sejam muito bem-vindos. Uma feliz coincidência encontrá-los num lugar que é muito especial para todos nós, moradores de Curitiba, que é o Mercado Municipal. Eu sempre que posso mantenho essa tradição de vir aqui, encontrar as pessoas, uma boa refeição, e tem muita opção. Inclusive, hoje, felizmente, muitos produtos nordestinos. E é uma alegria recebê-los. A cidade nunca está pronta, é um processo de permanente evolução. Nós temos alguns grandes desafios, uma cidade que tem uma bela tradição e uma bela imagem, mas que precisa recuperar muito da qualidade do seu serviço, porque aumentou muito a população nos últimos anos, a integração metropolitana. Mas a gente está muito confiante e sempre preocupados em garantir a qualidade de vida para o morador, mas sempre dar as melhores condições para quem nos dá a honra da sua visita.
Curitiba tem muitas vinícolas e boa parte é administrada por várias gerações de uma mesma família. E o bom é que os próprios donos sempre estão no balcão, servindo os fregueses, conversando. Outra curiosidade é que boa parte dessas vinícolas pertence a descendentes de italianos. Qual é a geração do senhor, trabalhando especificamente com vinho? O senhor já é o representante de que geração? Eu sou a 4ª geração da empresa aqui. Meu bisavô chegou aqui em 1887. Aí depois veio o seu avô, seu pai, o senhor, todos na mesma empresa? Inclusive, todos na mesma empresa. Inclusive, nós temos filhos aqui, já que é a 5ª geração. Estão trabalhando aqui também, na empresa, né? Qual o segredo de uma empresa tão duradoura? Eu acho que é o gosto pela coisa, pelo vinho, né? Pela arte de trabalhar em família, que é uma coisa... italiano é acostumado a fazer isso, né? Carregar os filhos no colo sempre, né? Então funciona. Vem muita gente aqui de vários locais diferentes? Vem, a gente atende gente aqui do mundo inteiro, inclusive europeus que tem vinhos ótimos, mas aqui o bate-papo a gente tenta deixar o cliente bem à vontade. Bem à vontade do jeito que você viu aqui, beber, você degustar, você ficar bem à vontade. É esse que é o nosso negócio. E com um atendimento assim, não há quem não compre vários produtos. Algumas empresas são bem maiores, um verdadeiro centro de compras. Esta é uma das maiores de Curitiba e fica no bairro de Santa Felicidade. É uma loja grandiosa, com uma fonte que jorra água com a coloração do vinho. Tem a representação de Baco, o deus do vinho, e de produtores amassando a uva com os pés, como antigamente. No interior, a loja tem a mesma grandiosidade e uma diversidade de bebidas e produtos que impressiona. É um lugar para ficar horas e horas. O bairro de Santa Felicidade é o centro gastronômico de Curitiba. Tem um grande número de restaurantes que oferecem principalmente comida italiana. Foi em Santa Felicidade que se estabeleceram os primeiros imigrantes italianos chegados ao Paraná. Mas o que mais impressiona aqui é o tamanho de seus restaurantes. São vários e com arquitetura arrojada. A noite vai chegando e os restaurantes fazem o convite aos clientes a partir de suas luzes e fontes. O restaurante Madalosso é o maior de todos e existe há 50 anos. Em 1970, o novo restaurante foi aberto com 400 lugares e ampliação após ampliação, em 1995 entrou para o livro dos recordes, o Guinness, com 4.645 lugares. Fomos recebidos por esta senhora simpática, Dona Flora, que começou com os pais a história do restaurante. O que é que o Madalosso representa para a senhora, na sua vida, no seu coração? O Madalosso representa tudo para mim. Por quê? Eu sou Madalosso mesmo. Casei com Bertoli, mas continuo Madalosso e representa tudo. Porque esse nome, esse restaurante teve tanto sucesso que nós somos conhecidos ao norte e sul do Brasil, incluindo alguns países de fora também. Que quando venham para Curitiba, venham aqui, ficam conhecendo, adoram a comida, já levam o cartão. A gente é muito bem tratado pelos turistas de fora. E a gente atende muito turista, de norte a sul do Brasil. Sempre atendemos bastante. Estou ensinando filhos e netos para o futuro, certamente próximo, mas eu gostaria que eles também tocassem isso com o mesmo cuidado, com o mesmo carinho, sem ter assim muita encrenca ou nada de encrenca como nós. Até hoje nós éramos 6 irmãos e nós nunca brigamos. Muitos me perguntam o segredo do sucesso, que a gente começou muito pequenininho. Eu sempre respondo essa: honestidade e trabalho.
Depois de saborear uma deliciosa comida italiana acompanhada por um vinho, pagamos pouco mais de R$50 por pessoa. Nada mal para uma noite maravilhosa. Se você gostou do programa, já está convidado para assistir ao próximo, também sobre a capital do Paraná. Vamos mostrar as belezas dos parques e bosques de Curitiba. Então deixe as malas prontas, tá combinado? É na próxima semana. Fique com Deus. Tchau. E um encontro bem casual. Não foi produção, foi mero acaso. Vida Retada encontrou aqui no mercado o prefeito de Curitiba. Vamos conhecer ainda um restaurante com quase 5.000 lugares. Não acredita? Pois continue com a gente que o Vida Retada de hoje tem mais, muito mais. O Vida Retada começa o passeio por Curitiba pelo coração da cidade, o Centro Cívico, onde estão as sedes dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, além da Prefeitura. Desde o ano de 2011, o Centro Cívico foi tombado como conjunto urbano e arquitetônico. Estão protegidos não apenas os edifícios sedes dos já bem visíveis nas cidades brasileiras do mesmo porte. O transporte urbano é considerado um dos melhores do país. Desde a década de 70, adotou uma rede integrada e o sistema expresso com faixas exclusivas para a circulação dos ônibus. O embarque é rápido, prático e seguro nas chamadas estações tubo. Caminhando para os 2 milhões de habitantes, Curitiba é uma cidade com bairros já totalmente verticalizados e com uma arquitetura ousada, inovadora. Na periferia, guarda o charme de uma cidade interiorana, mas ainda aqui tem a marca da organização, do planejamento. O Arrojo de Curitiba está em vários espaços. Foi a primeira cidade a ter uma rua funcionando durante o dia e a noite. Foi inaugurada em 1991 e reaberta em 2011. Poderes, mas todos do eixo central da Avenida Cândido de Abreu. A ideia de destinar um local específico para os órgãos da administração estadual surgiu no início dos anos 50, culminando com a construção do primeiro centro cívico do Brasil. O Palácio Iguaçu foi a principal construção, bem como o Centro Administrativo do Estado do Paraná. Como tudo que é planejado, o Centro Cívico é um lugar agradável, bem cuidado. As praças são arborizadas e os canteiros sempre floridos. Como a grande maioria das cidades brasileiras, Curitiba nasceu indígena e portuguesa. Está no chamado Primeiro Planalto do Paraná, com 934 metros acima do nível do mar, e foi oficialmente fundada no ano de 1693. Esse trabalho garantiu qualidade de vida para seus moradores. Curitiba não tem os mesmos sintomas de caos quando voltou a ser ponto de referência e de encontro para quem procura boa comida, presentes, leitura e lazer, bem no centro da cidade. A arquitetura marcante, com grandes arcos e o uso abundante de vidro, são a marca da Rua 24 Horas. Visita indispensável para quem está na capital do Paraná. Do moderno para o antigo, o Centro Histórico de Curitiba guarda o traço da preservação.
O Largo da Ordem abriga monumentos importantes para a história da cidade. As ruas em volta ainda são pavimentadas em calçamento. É aqui que fica o Palácio Giuseppe Garibaldi e o Relógio das Flores. O prédio foi construído para abrigar a Sociedade Garibaldi, fundada em 1883 para congregar os imigrantes italianos em Curitiba. A Igreja de Nossa Senhora dos Pretos de São Benedito é uma construção de 1946. Curitiba, cidade modelo, capital ecológica. É por essa metrópole diferente que o Vida Retada vai passear no programa de hoje. Vamos conhecer um pouco do seu transporte eficiente e planejado. Vamos caminhar pelos seus calçadões e praças, sempre muito floridas. Ver a majestade do Museu Oscar Niemeyer. E recantos aconchegantes e cheios de histórias como o Teatro Paiol. Aqui, Vinícius recitou o seu poema mais conhecido, Soneto da Fidelidade. De tudo, ao meu amor serei atento antes. E tem as delícias do mercado municipal.